Hora de conversar com Juliana Rosa. A Ju tem índices novinhos a respeito da economia do Brasil. No caso, o índice de atividade do Banco Central. Flechinha apontando em que direção, Ju? Bom dia para você. Mais um número melhor que o esperado, né, Gali? Bom dia para você, para Sheila, para Carla e bom dia para o nosso ouvinte. A gente tem aqui, olha, o crescimento do índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, em alta de 0,44% em julho, na comparação com junho. As previsões médias apontavam para um crescimento abaixo desse 0,44%, estava em torno de 0,35% as previsões de crescimento. Então, vem um número, mais uma vez, melhor que o esperado da economia. É uma desaceleração quando a gente compara com o resultado de junho. A economia tinha crescido 0,63% e agora 0,44%, mas é uma desaceleração mais branda do que o esperado e havia já uma expectativa de um número menor entre junho e julho, porque aqui no dado de julho, a gente vem acompanhando até no dado do varejo da semana passada, já não tem aquele impacto positivo das vendas de veículos depois daqueles descontos com o programa do governo. Então, a gente viu aqui os dados do varejo puxando o número para baixo e a contribuição também cada vez menos positiva do setor agropecuário. Então, enfim, uma desaceleração esperada. O agro normalmente bomba mais no começo do ano, é o auge da safra agrícola, embora a agricultura esteja ainda surpreendendo para melhor. Embora seja um volume menor, a gente vê que o agro continua sendo bastante positivo. As safras que não são as principais, mas o que eles chamam de safrinha, a safrinha de milho, por exemplo, tem sido muito comentada por ser uma safra que tem vindo também bastante positiva. A parte de serviços é a principal, no entanto, que vem sustentando o crescimento da economia brasileira. Essa parte que a gente vem falando de salão de beleza, bares, sustentado pela renda dos brasileiros, seja porque o mercado de trabalho ele está se mostrando mais resiliente do que o previsto, seja também porque a gente tem outras medidas sustentando a renda, como, por exemplo, o aumento da proteção social, Bolsa Família, reajuste do salário mínimo, e tem a própria inflação de alimentos, principalmente em queda, que a gente vê que são fatores que vêm ajudando ainda a sustentar o consumo dessa parte de serviços aqui, principalmente mais baratos ali do dia a dia. Esse dado de hoje, é bom lembrar que hoje o Banco Central, é um dado do Banco Central, ele vem no dia em que o Banco Central começa a reunião do Copom, a reunião do Comitê de Política Monetária, para poder decidir a taxa de juros. Esse dado mais forte da economia acaba diminuindo as chances de um corte maior de juros. A gente falava aqui ontem que a previsão majoritária é por um corte de 0,5 ponto percentual. Então, a Selic caindo essa semana de 13,25% para 12,75%. Mas, como a gente vinha acompanhando dados melhores da inflação, já tinha uma discussão ali sobre espaço maior para cortar juros, de ter um corte maior, se não agora, talvez nas próximas reuniões até o fim do ano. Mas como o dado de economia, de crescimento econômico também está vindo mais forte, é como se uma coisa puxasse para baixo, a outra para cima. Então, inclusive, a corretora Warren Hanna divulgou agora uma pesquisa no mercado financeiro mostrando que 89% das instituições financeiras consultadas prevê um corte de 0,5 ponto percentual para a Selic na reunião que começa hoje. Então, a expectativa, Megali, Sheila, Carla, é se depois do corte anunciado de juros essa semana, o Banco Central pode dar alguma sinalização em relação ao espaço que pode estar aumentando para acelerar o ritmo de corte de juros. Isso vai ser importante para a gente entender o quanto que o espaço para a redução de crédito, de custo de crédito, o impulso para a redução do endividamento dos brasileiros agora, nessa segunda metade do ano, vai se dar. Então, a gente continua de olho aí nessas apostas aqui de corte de juros diante de um número melhor de inflação e melhor de crescimento, que é o melhor dos mundos, né? Quando a gente tem mais crescimento, teoricamente, você pode ter mais pressão inflacionária. Só que não, o Brasil está crescendo mais
com menos inflação. É uma combinação bastante positiva. Muito bem, vamos parar então, enquanto a gente está ganhando? Sim. Posso só fazer um convite? Já que a Ju está com a gente, porque a Ju volta aqui mais tarde, a partir das 2h da nossa programação, ao lado da Débora Alfano, para comandar o nosso fórum, o Fórum Band News Reforma Tributária e os impactos no setor de transporte. Então, das 2 às 3, convidados, rapidinho, o senador Efraim Filho, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Andréa Cavalcante, gerente de Relações Institucionais da CNT, Kelly Campos de Lima, advogada e consultora tributária, Alessandra Brandão Teixeira, advogada tributarista. Vamos ter muito assunto para tratar, né, Ju? Então, as duas, é isso? Esse assunto é bom. 14h a gente vai estar junto, eu, Débora Alfano e esse grupo aí, para poder discutir, inclusive, reforma tributária e o quanto que esse setor de transporte está indo bem, viu, Sheila? Como a gente fala, a safra agrícola impulsionou bastante essa parte de transporte. Valeu, Ju. Vamos estar Beijo. estando acompanhando. Beijo, Ju. Beijo.